verso 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adorem a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Diga comigo: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora eu quero pedir só para que você repita comigo 1 Tessalonicenses 5:20. Não tratem com desprezo as profecias. Amém, queridos? Sente-se, por favor. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua Palavra. Faz tudo o que lhe apraz, toque os corações, traz revelações e opera o Teu querer em nós, em nome de Jesus. O tema hoje é protegendo o poder profético do testemunho. Protegendo o poder profético do testemunho. Temos duas palavras-chave aqui: profético e testemunho. Essas duas palavras estão intrinsecamente ligadas, elas estão amplamente ligadas. O testemunho é o ofício do profeta. O que é testemunhar? É profetizar. Testemunhar é falar do que Deus está fazendo. O testemunho está amplamente ligado ao ato profético. Por isso hoje nós estamos falando sobre proteger o poder profético do testemunho. E com isso nós estamos falando sobre proteger a profecia e proteger também a arte, mas não só a arte, o mandamento de testemunhar. Nós sabemos que Jesus trouxe uma delegação da sua autoridade a partir dos primeiros discípulos, dizendo: vocês receberão sobre a vida de vocês o Espírito Santo e vocês terão poder para testemunhar. Diga para o seu irmão: testemunhar é profetizar. Diga para ele: profetizar é testemunhar. Para que a gente entenda o conceito amplo de tudo isso, a palavra para testemunho no grego é marturia, que é testemunho, ofício confiado aos profetas. Quem testemunha é o profeta. O profeta testemunha. O profeta está utilizando a palavra, liberando a palavra para torná-la realidade. Tem a ver com testificar acerca de eventos futuros. É o que alguém testifica, é um testemunho. Esse é o significado dessa palavra. A profecia vem da palavra grega profeteia, que é um discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas. Portanto, o ato profético, a profecia ou o ato do testemunho estão vinculados. Testemunhar é profetizar e profetizar é testemunhar. A profecia ou prediz o futuro ou provoca uma mudança no presente. Diga comigo: a profecia ou prediz o futuro ou provoca uma mudança no presente. Vai aprendendo isso e internalizando para você poder usar. Profetizar, no nosso caso, é falar em nome de Deus sobre o que Ele realizou, o que Ele está realizando, ou que Ele está por realizar. Quando nós falamos em nome de Deus o que Ele realizou, o que Ele está realizando, ou o que Ele vai realizar, não existe na verdade esses três tempos, porque Deus simplesmente é. Então o que Ele fez, Ele está fazendo e vai continuar a fazer. Então quando nós estamos testemunhando, nós estamos profetizando algo de Deus, isso é vivo. Isso é eficaz. É por isso que a palavra é uma profecia e a palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, todo ato profético e todo ato de testemunho é um ato de anúncio do que Deus é e está fazendo. Então, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No texto que acabamos de ler, Apocalipse 19, verso 10,
Em um tempo onde o apóstolo João é levado a ter visões extraordinárias sobre o futuro, sobre revelações que Deus estava trazendo, nós lemos aí nesse capítulo 19, verso 10, já quase chegando ao fim do livro, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito da profecia é a mente de Cristo. Quando nós estamos profetizando, quando nós estamos testemunhando, nós estamos falando daquilo que é peculiar à mente de Deus. Por isso nós não profetizamos coisas banais, nós não testemunhamos coisas desnecessárias. Nós falamos do que importa, nós profetizamos o que produz vida, nós falamos do que traz transformações. Essa é a conduta do cristão. O cristão, o homem de Deus, o servo de Deus, o profeta de Deus, ele profetiza o que traz vida, ou também o que prenuncia um erro, o que denuncia um erro. Então a profecia ou prediz o futuro ou provoca uma mudança no presente, e profetizar no nosso caso é falar em nome de Deus sobre o que Ele realizou, está realizando ou por realizar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia é a mente de Cristo, a origem da faculdade profética. Portanto, todo crente, todo servo de Deus, todo homem, toda mulher de Deus, não fala do que lhe é próprio. Todo homem, toda mulher de Deus fala do que é próprio de Deus, porque nós temos a mente de Cristo agora. Todos salvos, regenerados, desfrutam da mentalidade de Deus, uma mentalidade transformada, regenerada. E agora então temos a mente de Cristo falando do que é comum a Cristo. Cristo é a vida. Então nós falamos do que é comum à vida. Em nós não existe palavras de morte, em nós não existe palavras de derrota, em nós não existe palavras de destruição, de perdição. Em nós existe uma palavra de vida, uma palavra de transformação. O que tem saído da sua boca? Qual é a profecia que você tem tornado materializada nesse tempo? O que você tem falado para as pessoas, das pessoas? O que você tem falado de você, sobre você? O que você tem falado para você? Eu entendo que uma das grandes comunicações que nós precisamos aprender a filtrar é a comunicação que nós temos com nós mesmos. Eu vou te dar 30 segundos para você pensar um pouquinho sobre exatamente o que você está pensando sobre você neste momento. Segundos para pensar é bastante tempo, não é? No meio da multidão. A comunicação que nós temos que ter mais filtros, ou a profecia que nós temos que ter mais cuidado, é a profecia que fazemos ao nosso próprio respeito. Porque é do interior do homem que nascem as coisas boas ou más. E o homem fala do que a boca está cheia. A gente sabe que não é a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então a comunicação que você tem profetizado para você mesmo, você tem mantido, é isso que você está externalizando. É o que você está falando para as pessoas, o que você está falando das pessoas, tem tudo a ver com você. O que você enxerga no outro, o que você fala do outro, tem tudo a ver com você, tem a ver com a forma de comunicação que você tem profetizado para você mesmo. Talvez aqui você não conseguiu nesses 30 segundos fazer essa reflexão, porque eu gerei em você um processo investigativo para esse momento, e neste momento talvez você não estava tão conectado com o que você está falando de você, mas você foi capaz de se lembrar do que você falou para você o dia inteiro, do que você tem falado a seu respeito durante todos os seus dias.
Então, se você tem falado, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não vou dar lugar nenhum, nada dá certo para mim, eu não consigo caminhar, para mim não dá, eu não tenho dinheiro, para mim não funciona, para mim não vai, minha vida é uma desgraça mesmo, meu marido não presta, minha esposa não serve para nada, meus filhos não me respeitam, eu não consigo nada, eu não tenho trabalho, para mim não dá trabalho, eu não consigo vender, eu não consigo comprar. Isso está ditando todos os seus resultados. Essas são as suas profecias. Quais têm sido suas profecias sobre você? Quais têm sido? O que você tem falado sobre você, o que você tem falado sobre os outros? De forma simples, podemos dizer que Jesus é a verdade que deve inspirar tudo o que falamos. Falando sobre testemunho e profecia, de forma simples, é dizer que tudo o que falamos deve ser inspirado por Jesus. Agora, mais uma vez, vamos para o exercício. Você está com a sua esposa aí, está com o seu marido, está com o seu filho, está com alguém bem perto aí, olha para ele e veja se tudo que você falou para ele, hoje é quarta-feira, tudo que você falou para ela, hoje é quarta-feira, foi inspirado por Jesus. Tudo que nós falamos foi inspirado por Jesus. Letícia Bacana. Tudo que eu falei para você, tudo que você me falou foi inspirado por Jesus. Uma boa pergunta, não é? Uma boa pergunta. O nosso maior exercício está em casa, ok? Tudo que você falou para as pessoas lá na sua faculdade, no seu trabalho, no meio da sua família, foi inspirado por Jesus. Eu quero te levar a pensar que o apóstolo Paulo ele fala que ele estava falando sobre Coríntios, sobre os irmãos em Coríntios, a igreja lá, ele estava dizendo, vocês são minha carta viva. Ele estava dizendo, vocês são o meu testemunho. Ele estava dizendo, tudo que acontece no meio de vocês, tudo que vocês falam, tem que gerar um testemunho do que eu ensinei vocês. Tudo que nós estamos falando, fazendo e gerando um resultado tem a ver com o que Jesus está fazendo em nossa vida. Será que tudo que você tem falado reflete a mente de Cristo? O Antigo Testamento indicava os feitos salvíficos de Jesus. Patriarcas, sacerdotes e profetas profetizaram Jesus até João Batista. Lucas 16 vai comprovar isso para você. Jesus veio, revelou o Pai e promoveu o caminho da salvação do homem. No Novo Testamento, discípulos, apóstolos e toda a igreja continuaram a testemunhar de Jesus. E Jesus, em todas as suas ações, passadas, presentes e futuras, continua sendo a vida da profecia. Não há nada e ninguém a quem devemos nos prostrar, senão somente adorar a Deus por meio do testemunho de Jesus. Agora, tudo o que você faz revela Jesus, sim ou não? Porque tudo que fizermos revelando Jesus vai promover salvação. Tudo que fizermos revelando Jesus vai promover cura. Tudo que fizermos revelando Jesus vai promover libertação de vidas. Então pergunte para você mesmo se você tem sido um profeta que tem testemunhado os grandes feitos de Deus. Hoje nós estamos aqui para pensar sobre isso. Hoje nós estamos aqui para pesquisar no nosso interior se nós estamos falando aquilo que produz vida para as pessoas. Se você me perguntar, pastor, por que eu ainda não tenho curado pessoas enfermas? Porque você não tem profetizado isso. Porque você ainda não tem falado em novas línguas? Porque você não tem profetizado isso. Por que eu não tenho alcançado, vamos para uma área material, uma vida financeira melhor? Porque você não tem profetizado isso. Você come dos resultados da sua boca. Aquilo que você fala gera os seus resultados. Então, se você quer ter uma vida extraordinária e quer levar essa vida extraordinária para as outras pessoas, você precisa testemunhar de acordo com a mente de Cristo. E nós que estamos vivendo a mente de Cristo, precisamos falar todas estas coisas. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez, Ele vai fazer, está fazendo e já está feito. É meio poético isso, não é? E dá um nó na cabeça. Mas a verdade é que se você pegar passado, presente e futuro, futuro, presente ou passado, presente, passado e futuro, e inverter todas as ordens, não existe isso para Deus. Não existe isso para Deus. Deus é
Deus está fazendo, Deus está realizando. Então não existe, por que Deus curou no passado? Deus não curou no passado, Deus continua curando. Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo. Por que Deus salvou no passado? Deus não salvou no passado, Deus continua salvando. Deus não continua salvando, Deus salva. Deus não continua curando, Deus cura. E essa é a essência de Deus, esse é o plano de Deus. E é esse ato profético, é esse ato testemunhal que tem faltado na igreja. A igreja está falando de problemas, a igreja está falando de Setembro Amarelo, a igreja está falando de meses de todas as cores, mas não tem falado a palavra que cura, a palavra que liberta. As pessoas estão muitas vezes em cima de cultos, ou se chamando cristãos, roubando a fé daqueles que precisam de cura. Então nós estamos hoje aqui sendo chamados por Deus a falar o que Ele é e o que Ele está continuamente fazendo. E eu estou aqui dizendo para você que Deus está curando, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apenas é. Por isso que quando o Moisés falou: o que eu vou falar para as pessoas me perguntarem aonde eu estou indo, o que eu estou fazendo, ele vai dizer: diga apenas que o eu sou te enviou. Deus não era, Deus não foi, Deus não vai ser, não será. Deus é, Ele é, Ele é. E se Ele é cura, Ele é cura. E se Ele é libertação, Ele é libertação. E se Ele é restauração, Ele é restauração. E se Ele é provisão, Ele é provisão. E Ele está aqui nessa noite para que você aprenda a profetizar as coisas certas e se conectar com essa realidade da vida abundante. E falar, nós temos que sair daqui falando o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando agora. Nós falamos muito do que nós estamos pensando ao nosso respeito. Nós falamos muito do que estamos pensando a respeito das pessoas. Nós falamos muito do que estamos pensando da nossa situação. Nós falamos muito do que estamos pensando na situação das pessoas, do país, e seja lá o que for. Mas nós temos profetizado pouco. E Deus está nos chamando hoje para profetizar. Profetizar. Falar a palavra, testemunhar, testemunho. Fale quem Deus é, fale o que Deus está realizando, fale o que Deus está fazendo, fale de vitórias, fale de conquistas. Pastor, isso é uma palavra positivista? Encare como você quiser. Eu estou lendo a Bíblia e pregando a Bíblia para você. E se a Bíblia é positivista, é ela que eu estou pregando para você. Amém? Então, deixa eu ver essa manga. Porque a palavra de Deus é para te trazer a um contexto de vida abundante. Mas ela não é só para você. Ela é para todos os povos. E muitas vezes você está roubando dos povos de viver uma vida extraordinária porque você só fala de problemas, você só fala de situações negativas, você não testemunha. Você pode ter uma gigantesca bênção, uma gigantesca provisão, você não corre para o seu Facebook, Instagram e redes sociais para colocar lá o que Deus fez. Mas uma desgraça desse tamanho acontece, você corre lá para choramingar, você corre lá para falar, para dar ibope para o Satanás, para o inferno, para o diabo, para a dor, para o mundo, para o sistema, para o político, e seja lá o que for. Se você quer ver mais pessoas sendo curadas, é hora de testemunhar. Se você quer ver mais pessoas restauradas, é hora de testemunhar. Se você quer ver pessoas mais bem-sucedidas, é hora de testemunhar. É hora de falar de quem Deus é, o que Deus faz, o que Ele está realizando. E você é a carta viva. Você tem que ser essa pessoa que primeiro esteja vivendo. Então é no falar que milagres acontecem, é no profetizar, segundo a mente de Cristo, que situações são transformadas. Então, queridos, nós precisamos entender que nós temos que adorar a Deus testemunhando sobre Jesus. É testemunhar sobre Jesus, é falar sobre Jesus, que o verdadeiro avivamento acontece. Se vocês se lembram, ou se vocês sabem, o avivamento é uma chama que vai nascendo dentro do nosso interior e vai nos aquecendo e vai nos tomando por inteiro. E se você se lembra, aqueles irmãos que estavam decepcionados, tristes, pensando em problema, falando de morte, seguindo de Jerusalém para Emaús, eles estão lá depressivos, decaídos, desistentes, mas eis que surge o Cristo. E o Cristo,
Começa a dizer: o que está acontecendo? E eles começam a falar de morte, de tristeza. Você não sabe, acabou tudo. Você é o único paspalhão que não sabe o que está acontecendo aqui. Só você não sabe o que está acontecendo. O Jesus falou que ia ressuscitar, e agora está. Aí o que vem Jesus? O espírito da profecia. Quem que vem e o que ele fala? Ele começa a dizer: mas veja bem, ele não disse que ressuscitaria no terceiro dia, e que faria assim, que seria assim, 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 e vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E quando ele está falando, o que é que depois os discípulos testemunham? Quando ele nos falava, o nosso coração ardia, aleluia. Esse é o avivamento, é quando Jesus está liberando dos seus feitos, é quando Jesus está falando, é quando Jesus fala no nosso interior, e isso vai ardendo, vai crescendo. E o que nós temos que fazer? Voltar para Jerusalém, para falar para todo mundo, para testemunhar para todo mundo que Jesus está vivo, está trabalhando, ele continua fazendo, ele não está morto, ele ressuscitou. Esse é o testemunho da igreja cristã, aleluia. Não tem mais nada, não tem obras mirabolantes que possam transformar ou conectar a vida de um perdido, senão com essa realidade, a realidade do Cristo que ressuscitou, aleluia. Você pode falar com Mateus, você pode falar com o agnóstico, você pode falar com o raio que os parta. Se você ficar falando para ele, Jesus ressuscitou, isso penetra no coração dele, isso vai lá, isso chega lá de alguma forma. Ele pode resistir, mas que isso é a palavra da transformação, não existe dúvida. Então, queridos, entenda essa realidade. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós precisamos falar de Jesus. Fale para o seu irmão: Jesus. Fale o que Jesus está fazendo. Fale o que Jesus está realizando. Fale mais do que Deus está fazendo no nosso meio, a transformação que Ele está fazendo na nossa vida. Não fale do que ainda não foi transformado, não fale do que ainda não foi feito. Apenas diga: o que não foi feito já está feito, porque o que era, o que é e o que há de vir já foi realizado. Aleluia. Se você ler Eclesiastes, talvez capítulo 9, lá está escrito: o que era já foi, e o que há de vir também já foi. Está tudo feito. Você pode profetizar na vida do seu irmão: está tudo feito. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos caminhar com essa característica: está tudo feito, está tudo realizado. Eu só proclamo, eu só me aproprio, eu só tomo posse. Essa é a realidade. Então, o que você vai dizer para alguém que está enfermo? Eu apenas declaro a cura na sua vida. O que você vai dizer para alguém que está endemoniado? Eu apenas declaro: sai, demônio, porque esse lugar não te pertence. O que você vai dizer para um casamento destruído? Você vai dizer: isso não existe no reino do céu. Então saia, testemunhe a verdade, fale a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Você tem falado a verdade? Você tem falado a verdade, ou você tem se deslumbrado com tantas coisas mentirosas e enganosas deste mundo, dessa vida? Hoje essa palavra vem para nós porque existe uma necessidade de profetizar, uma necessidade de testemunhar. Eu falei muito nisso na minha vida. Falei muito nisso na minha vida pessoal. Falei muito no ministério com relação a isso. Com relação a isso. Profetizei, falei, mas não fui intenso. Não fui intenso. Quero te mostrar uma realidade bíblica sobre a importância de testemunhar e profetizar. Hoje nós estamos falando sobre proteger a profecia e sobre proteger o testemunho. Nós precisamos continuar falando. Nós precisamos continuar dizendo. O grande empenho dos escritores bíblicos foi continuar falando o que Jesus estava realizando. Foi continuar dizendo, deixar os registros para que nós pudéssemos continuar nos alimentando dessa verdade. Mas a realidade é que Jesus continua trabalhando, Jesus continua fazendo. Há uma história que você precisa continuar deixando escrita para que outros leiam, para que outros vejam. Então o apóstolo Paulo, em direcionamento aos Coríntios, ele diz: quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens.
quando nós estamos testemunhando, quando nós estamos profetizando, nós estamos fazendo isso para o crescimento da igreja, estamos fazendo isso para o desenvolvimento da igreja. Muitas vezes eu disse aqui para vocês que o que edifica não é o testemunho, o que edifica é a palavra de Deus. E eu continuo firmado nessa realidade, porque o que nós precisamos testemunhar é a palavra de Deus na nossa vida. O que edifica não é o testemunho do cara que foi, matou, roubou e cortou no meio, rasgou, ele fez 3 cortes, ele fez a macumba lá que foi com tantos galhos, ele ensina toda a macumba, ensina como mata, ensina como rouba, ensina como abre o cadeado, ele ensina tudo, e no final ele diz, aí Jesus me salvou e agora, glória a Deus, aleluia. Isso não é testemunho de edificação. O testemunho de edificação ele é profético. O testemunho de edificação ele profetiza a mente de Cristo. O testemunho de edificação ele reflete a essência do Deus que está trabalhando. Então, o contrário disso é a verdade. O contrário desse testemunho maldito que não edifica é dizer, queridos, eu fui um péssimo, terrível e eu roubei, matei, mas Deus me salvou e agora eu vou te contar o que é a vida em Cristo. E aí você puxa a palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. É sobre isso que estamos falando. Vamos falar sobre o que Deus está fazendo de transformador na nossa história. Abre essa boca, abre aquele Facebook, abre aquele Instagram e começa a falar o que Deus está fazendo. Queridos, se todos nós sairmos daqui hoje com uma disposição de entrar nas nossas redes sociais e falar, Deus está fazendo isso na minha vida, aleluia, essa igreja vai tomar uma outra proporção em um mês, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, porque eu sei que pessoas estão olhando para nós, pessoas estão nos fiscalizando, estão percebendo a unção. E quando isso começar a ser disparado, você vai ver que grande transformação vai acontecer. Então, quando nós profetizamos, quando nós testemunhamos, nós falamos isso para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Aleluia! Quando nós estamos testemunhando, quando nós estamos profetizando, nós estamos edificando a igreja de Jesus Cristo. Então, não despreze as profecias, não despreze o testemunho. Vamos ouvir o que as pessoas estão falando a respeito de Jesus e vamos falar a respeito de Jesus. Uma segunda coisa que nós entendemos aqui é que profetizar é um cumprimento da profecia de Joel. Joel profetizou. E nós estamos vivendo essa realidade, porque ele diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Tem alguém para receber aqui hoje? Aleluia! Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. É tempo de testemunhar. Você sabe que não existe testemunho fora do Espírito Santo. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e só aí sereis minhas testemunhas. Em Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. A essência do testemunho é uma vida cheia do Espírito Santo. É só aí que você pode falar. Senão você vai falar de você mesmo. Senão você vai falar de estruturas técnicas. Mas a palavra que o próprio apóstolo Paulo fala, ela não vem com persuasão humana. Ela vem com a espiritualidade. Ela vem com o poder de Deus. Quando as pessoas nos ouvem falar, elas precisam sentir o coração ardendo. Quando as pessoas nos ouvem falar qualquer coisa, eles precisam falar assim, rapaz, essa moça tem sangue nos olhos. Quando ele fala, o coração arde. Eu sinto algo diferente. Quando você chega, tem algo diferente. Você não pode ser mais um, você precisa ser cheio do Espírito Santo e abrir a boca para falar e fazer a diferença. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. A grande essência do nosso tempo são pessoas que estão recebendo o Espírito profético, que estão recebendo a unção para testemunhar o grande poder de Jesus Cristo. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Vamos ver se é verdade agora. Pessoas cheias do Espírito Santo profetizam.
Atos 19:6, quando Paulo impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Quem é cheio do Espírito Santo profetiza. Quem é cheio do Espírito Santo testemunha. Vocês estão conseguindo fazer conexão em profecia e testemunha? Quando você testemunha, você profetiza. Quando você profetiza, você testemunha. Estamos falando da mesma coisa. Testemunhar é o ofício do profeta. Os apóstolos não negligenciaram o poder profético do testemunho. Atos 4:20, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar. O que você está vendo? O que você está vendo? Sabe, eu tenho às vezes pessoas, eu falei isso muitas vezes no passado, depois eu desencanei para não dar uma entonação de orgulho próprio, e eu quero estar bem longe disso, mas eu dizer para vocês, vocês vivem botando pastorzinho, vocês nem conhecem a vida, com palavrinhas que eles colocam na rede social, vocês nunca falam das palavras que saem do altar, onde você come, se alimenta, onde você é cuidado. Não é? Não é verdade? Tem pessoas que vêm aqui, ouvem nossa palavra, ouvem tudo e tal, e na hora que vai compartilhar, você, porque no curso que eu fiz em 1900, tomar banho. Quero saber do seu curso de 1900, quero saber o que Deus está fazendo com você agora. Fala de você agora. Fala do que Deus está falando com você agora. Eu estou profetizando Jesus na sua vida. Eu estou profetizando a presença do Espírito Santo. Aleluia. Quem está entendendo? Então, queridos, não pare de falar no que tem visto e ouvido neste lugar, o que Deus tem feito. Aí você para falar assim, porque o pastor lá da outra igreja, e vai despejando maldição na vida de pessoas que nem são fortalecidas, vai despejando um monte de estruturas malditas, vai negando a Cristo, vai negligenciando o Evangelho. Fala das coisas boas que Deus está fazendo aqui. Fala das coisas boas que você está vivendo. Fale o que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Tem coisa boa no passado? Fale dela também. Está esperando coisa boa no futuro? Profetize sobre ela. Eu estava com Gêmeos esses dias e aí eu estava colocando mais uma vez essa questão que alguém disse assim, porque comentou no Gêmeos passado que não é para falar, as bênçãos que a gente está para receber, querido, eu sou José. Meu nome é José, prazer, estenda a mão para mim, eu sou José. Porque eu abro a boca e falo dos meus sonhos. Eu abro a boca e falo do que eu quero. Há 10 anos atrás eu falava que eu queria um lugar maior, um espaço maior, um estacionamento, fiquei falando isso toda a vida. Pessoas vieram para mim e disseram assim, toma cuidado, porque quando você fala, você se compromete. E eu olhei para ele e disse, é exatamente isso que eu estou fazendo. Exatamente isso que eu estou fazendo. Mas eu não falo por mim, eu falo pela mentalidade de Cristo. Aleluia. Então a mentalidade de Cristo, eu entendi que eu devo começar querendo 10% dessa cidade. Que a minha mentalidade queria 1.500 pessoas para uma igreja aqui nessa cidade, e eu estaria lindo e maravilhoso, e feliz e contente. E aí o Senhor perguntou para mim, o que eu vou fazer com o resto? E eu fiquei com uma vontade de falar assim, volta mais pastor, hein? Tem mais um monte, hein? Mas se o Senhor perguntou para mim, o que eu vou fazer com o resto? Eu entendi que Ele queria me dar muito mais gente do que eu estava imaginando. Eu disse, Senhor, eu vou começar com 10%, é só o começo, é muito mais que isso, tudo bem, começa por aí. Pastor, você está de brincadeira, Deus não fala assim com a gente, para quem não sobe no monte não fala mesmo. Então, para quem sobe Ele fala até mais profundamente. Ele sara feridas, Ele cura a alma, Ele liberta, Ele transforma, Ele é Deus presente. Se eu tivesse saído do caminho, indo para Emaús, saindo de Jerusalém, Ele vai lá no caminho, Ele me pega de volta e fala assim, ei, deixa eu aquecer seu coração. Ele é Deus. Ele fala com a gente, fala ou não fala? Mas só para quem sobe no monte. Quem não sobe, fica achando que eu conto historinha. Eu falo de Jesus, o que eu ouço Jesus falar. Louvo a Deus porque Ele tem ativado pessoas para falarem o que Ele está falando. Hoje Deus ativou a Michele. E ela falou que Deus falou com ela lá no quarto, lá no monte. Ela mandou uma mensagem, Pai, Deus falou assim, assim. Eu disse, aleluia. Aleluia. Eu tenho falado porque eu creio. Nós devemos falar porque cremos. Não, se eu não ver, eu não posso falar. Se eu não sentir, querido, não tem que sentir nada. Veja os seus resultados. Quantas vezes você amaldiçoou seu salário, sua família, sua vida, sua história? Quantas vezes? Quantas vezes você falou besteira?
Olha os resultados. Se quer resultados diferentes, faça as coisas diferentes agora. Profetize, profetize, profetize. Fale sobre a mente de Cristo. Fale sobre os intentos de Deus sobre essa terra. Fale, abra essa boca e fale, mas fale do que você já tem visto, já tem ouvido. Lembra que esses dias eu estava pregando aqui e eu estava dizendo que nem um maluco, depois eu estava assistindo lá, eu assim, quem me vê acha maluco, e eu sou maluco por Jesus, e isso é uma profecia, pode ter certeza, cada vez eu fico mais doido por Jesus. Estou dizendo aqui, você quer falar de mim, você quer falar de alguma coisa, você quer falar que a gente está tudo ficando retardado, que a gente está tremendo, que a gente está pulando, que a gente derrama aqui no chão, esparrama, fala em nova zica, profetiza, quer falar, fala, mas fala também dos meus resultados. Fala do que está acontecendo no nosso meio, fala das transformações, fala das curas, fala dos milagres, fala da salvação de vidas, fala do Deus que está quebrando as muralhas que impediam as pessoas de se aproximar dele, e elas estão se aproximando dele. Aleluia, fale, e é isso que eu estou chamando você para falar. Fala tudo que eu estou falando aqui, sai amanhã falando tudo que eu estou falando para vocês aqui, sai falando lá no irmão da igreja que não acredita mais em profecia, falando assim, rapaz, tu não acredita em profecia, mas eu vou profetizar na sua vida. Tu vai ser crente de verdade e ainda vai ir para a minha igreja, aleluia, porque você vai sentir vontade de ouvir Deus falando um dia no íntimo do seu coração, e você vai precisar de um pastor louco e de uma igreja louca que ainda acredita, aleluia, e sabe o que ele vai fazer comigo? Estremecer na massa. Aleluia. Não importa o que vão falar de mim, pensar de mim, eu quero é Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando você conta sonhos, profetiza. Quando você fala sobre objetivos, profetiza. As pessoas vão dizer, está se achando. Cala a boca, essa hora que você fica quieto. O sonho já está liberado. Quando alguém falar para você, toma cuidado, você pode gerar expectativas. Depois você chama, você vem participar do meu sonho, vem participar da minha profecia, vem fazer parte, vem comigo. Você está entendendo? Profetize. Fala para o seu irmão, profetize. Fala para ele testemunho. Aleluia. Fala um pouquinho para mim quem é seu marido. Fala aí. Fala só na mente. Eu vou capturar aqui se Deus quiser. Se não quiser, eu não preciso. Fala quem é seu marido. De verdade mesmo. Homem de Deus. Alguém poderia fazer um emprestado, um bêbado, sem vergonha. É um drogado. É um... Fala para mim quem é sua esposa. Fala para mim quem são seus filhos. Eles são o que você está pensando deles. Porque o que você pensa, você fala. E o que você fala, se materializa. Você é louco, 10% da cidade, 20 mil pessoas, 15 mil, 18 mil pessoas, onde já se viu, até parece. Já está feito. Já está feito. E queridos, quando eu e vocês comigo, os que acreditam, porque eu sei muito bem, o dia que eu falei, irmãos, nós vamos trabalhar para alcançar 10% dessa cidade. As pessoas fizeram que nem o Jô Soares de novo. Riram por dentro. Eu creio num Deus que alcança multidões. E quando nós tivermos alcançado 10%, ainda tem 90% pela frente. Ainda tem 90% pela frente. A cidade só cresce. Você acha que eu vou ficar aqui que nem um tosco querendo ficar pastoreando 30 pessoas? Eu quero deixar um legado. Eu quero transformar vidas, profetizando na vida delas. Eu quero modelar futuros.
profetizando. Eu quero trazer a palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne os pensamentos do homem. Eu quero liberar essa palavra. Eu quero falar para você que existe um futuro. Eu quero falar para você que existe chance para você sair dessa situação. Existe chance de você ser mais feliz, mais poderoso, de você ser mais produtivo. Existe esse lugar para você. Esse é o plano de Deus. Eu vim para ter vida e a ter em abundância. Esse é o plano de Deus. Estou aqui para profetizar isso. E eu não vou parar de falar o que vimos e ouvimos. E eu sei que o que nós vamos ver e ouvir se tornará cada vez maior. Aleluia. 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 O meu coração já está sendo aquecido com conferências proféticas de cura. Eu já estou me vendo indo por cidades, já estou me vendo fazendo uma grande concentração em Tuiuti, uma grande concentração em Socorro, eu já estou me vendo fazendo uma grande concentração em Atibaia, só para começar na nossa região aqui, e milagres acontecendo, vidas sendo transformadas. Eu já estou vendo curas, transformações, milagres. Eu sempre olhei para a minha mão e vi nessas mãos um instrumento de cura, e milagres vão continuar sendo potencializados em nome de Jesus. E daqui eu vou para as nações, eu vou para os necessitados. Eu me vejo no meio da África pregando para multidões, porque foi isso que sempre o Deus que era, que é e sempre será, sempre disse ao meu respeito. Que Deus tem falado para você. Então não limite isso. Viva extraordinariamente, rompa, profetize. É onde eu vou chegar, é o que tem para mim, aleluia, e já está feito. Não tem que ter dúvida, profetize. Aleluia. Quando testemunhamos Jesus, nós atraímos pessoas para a sua presença. Olha a importância. Testemunhar sobre Jesus é atrair pessoas para a sua presença. Muitas pessoas. Quantas? Muitas. Por terem ouvido falar, eles ouviram o testemunho, eles ouviram a profecia. Falar que ele realizará tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Queridos, quando você estiver diante de alguém que está com dor de cabeça, fala assim: querido, lá na minha igreja tinha uma irmã que estava com dor de cabeça e Deus curou. E é verdade, você pode conversar com a Renata depois. Ela tinha enxaqueca durante muitos anos. E numa palavra liberada, Deus curou. Não era dorzinha de cabeça, enxaqueca há muitos anos. Numa palavra liberada, Deus curou. Aleluia. Está entendendo? Eu tenho dor de hemorroida. Na minha igreja, Deus curou um rapaz lá. Curou. E ainda desvendou um mistério. Fez um milagre no interior dele, foi fantástico. Deus curou lá na minha igreja. Fala para as pessoas, fala assim: eu vou orar por você, porque na minha igreja Deus cura de hemorroida. Eu estou com essa unção, eu vou liberar você desse mal. Eu preciso de porta aberta. Deus abriu porta lá na minha igreja. A porta de Deus tem falado na minha igreja que a porta já está aberta. A gente só precisa conectar. Vamos orar para Deus conectar. Conecte as pessoas com a porta aberta. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que realizaram tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. As pessoas nos seguem porque nós estamos falando. Profetizar cria um ambiente de cura. Quando você profetiza, você cria um ambiente de cura. Deus está curando aqui ou não? Alguém pode dizer: não sei, você que sabe. Eu sei. Eu sei que está mesmo. Você precisa profetizar. Você precisa falar: eu já falo em línguas espirituais. Louvado seja o Senhor. Glória, 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 glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. Eu já falo línguas. Hoje eu aprendi que profetizar, que testemunho é martúria, martúria, aleluia, martúria. Vai falando. Pastor, você está retardado mesmo, você está que nem esses caras que ficam ensinando os outros a falar em línguas. Eu estou te ensinando a crer. Creia. 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 Viva em essência.
projete na mente, se veja, sinta, perceba. Quando eu recebi de forma especial a presença do Espírito, eu tinha sentido numa noite, tremi demais numa vigília, demais, senti poder, senti não falei em línguas. Eu lembro a primeira pregação que eu fiz, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, e eu preguei numa tarde da bênção. E naquele dia eu também tremia, mas era de nervoso, suava. Um menino de 12 anos pregando na tarde da bênção numa igreja pentecostal. E o que eu preguei naquele lugar era sobre o desejo que eu tinha por ser batizado pelo Espírito Santo. E naquele dia, depois de pregar, eu ainda cantei uma música. Eu sempre sou muito ousado e eu cantei uma música. E a música ela era assim: Senhor, eu te peço, de ti eu imploro, vivo sempre orando, Senhor, vem que eu choro. Manda o teu Espírito para enxugar o meu pranto. Senhor, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Não muitos dias daquele momento, eu comecei a receber visões dos céus. E eu estava numa vigília na casa da minha avó, numa casa bem pequena, para alguns eu já contei isso. E eu estava na sala, e a vigília estava acontecendo efetivamente na cozinha, era lá que estavam todas as coordenadas, mas estava lotada a casinha, e eu estava na sala. E no dia, na hora que eu dobrei o meu joelho para orar, o Espírito falou assim comigo: veja o que eu vou fazer com você hoje. E eu me via pulando e rodando e sendo cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. E eu comecei a ver aquilo. Quando eu comecei a ver aquilo, o irmão que estava conduzindo, para você entender como Deus é Deus de conexão, quando eu comecei a ver aquilo, o irmão que estava conduzindo a vigília lá na cozinha, ele falou assim: tem um jovem aí, aquele jovem que está aí na sala, que Deus está trazendo uma revelação para ele agora. Vem aqui que eu vou orar por você agora. E o que Deus está falando para você aí agora, vai acontecer agora por você. Aleluia. E eu lembro que eu tinha um sapato de corão com a sola pesada, e naquele dia eu não sei como que eu não quebrei todos os pisos daquela casa, porque o Espírito Santo desceu sobre mim, e eu comecei a rodar e falar em línguas e sapatear, e foi lindo e gostoso demais para a glória de Deus. Mas o que primeiro aconteceu? Fale para o seu irmão alguma visão. É por isso que temos que ter a mente de Cristo. Quando nós temos a mente, nós percebemos primeiro aqui, e depois nós nutrimos na emoção, e aí nós falamos. Tem que ter conexão. Vamos observar uma conexão. Aleluia. Alguém quer aí dizer: eu já me vejo? Aleluia. Já me vejo. Pode ser o que você precisa, o que você quer, o que você entende da parte de Deus. Você já se vê falando em novas línguas, já se vê profetizando, você já se vê sendo usado para curar os enfermos. Eu quero dizer para você: já está feito. Aleluia. Receba essa unção, receba essa graça de Deus nessa noite. Há muito mais que Deus quer fazer no nosso meio. Aleluia. Profetizar cria um ambiente de cura. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu não somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Depois, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio, lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, siro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Aleluia. Temos muita coisa para falar aqui, para destrinchar aqui só nesse verso, mas o que eu quero te dizer é que essa mulher, ela resistiu, essa mulher foi em frente, ela seguiu adiante na certeza de que Jesus iria atendê-la. Exatamente por quê? Porque ouviu falar dele.
As pessoas precisam ouvir falar do que nós estamos vivendo. As pessoas precisam ouvir falar sobre o nosso Deus. Por que o mundo está caminhando de mal a pior? Porque a televisão, as informações, os pombinhos correios aí só dão más notícias. Fale o que Deus está fazendo de bom. Fale o que Deus está realizando neste lugar. Fale o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Profetizar é obedecer ao Pai. Jesus, em João 12,49, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Esse é o Espírito da profecia. E o que o Senhor está falando para você hoje? Fale do que eu estou fazendo na sua vida. Fale do que você está vendo no meio do meu povo. O apóstolo Paulo: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Aleluia. E que Paulo fez? Testemunhou. E o seu testemunho era profético. Quando você fala de como Jesus te salvou, isso é profético. Quando você fala do que Ele está fazendo na sua vida, isso é profético. Então saia daqui hoje recebendo esse Espírito profético, recebendo essa unção, essa graça, esse poder. Eu quero terminar dizendo para vocês que nós temos de Deus uma séria incumbência de profetizar. Você é chamado para profetizar. Fala para o seu irmão: profetize. Eu quero dizer para você que nem sempre você precisa profetizar em êxtase. Você precisa profetizar naquela dimensão da qual o Espírito vem e fala pela sua boca. Mas a todo tempo você precisa falar do que o Espírito está fazendo na sua vida. A profecia deve ter sua base em testemunhar a Cristo e seus feitos. Certa vez o Senhor falou para Paulo em Atos 18:9: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Aleluia. Fala aí para o seu irmão: não tenha medo. Tem que falar, fala para ele: tem que falar. Não podemos negligenciar o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Tudo que profetizamos precisa trazer Jesus, precisa liberar Jesus. Então precisamos nos concentrar no coração de Deus pelas nações. O testemunho e a unção profética que Ele libera produzirão uma volta das nações aos propósitos designados por Deus. E esse é o motivo de Ele ter nos dado tudo como herança. Tudo é seu já. Fala para o seu irmão: tudo é seu. Aleluia, aleluia. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus quer liberar conhecimentos, palavras de sabedoria, direcionamentos, estratégias, as melhores ideias. O Espírito quer trazer para nós. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Escute isso: não se glorie em homens, não fique colocando sua expectativa em homens, tudo já está liberado para as nossas vidas. Apenas se aproprie, ouça essa palavra que vem como palavra profética da parte de Deus e se aproprie. Tudo já te pertence. E por que tudo nos pertence? Porque nós vamos precisar de tudo para realizar nossa tarefa. Você vai precisar de tudo. Aleluia. Você pode ver que com essa escassez que muitos ainda estão vivendo, vive dando desculpinhas: rapaz, eu não consigo, não posso, não dá, não tem dinheiro, minha emoção não está boa. Então você precisa ter toda a cura e toda a provisão de Deus para cumprir seu propósito. Você precisa ser pleno em Deus para cumprir tudo que Ele tem para você. Quando nós não temos tudo de Deus, nós nos tornamos mesquinhos, nós queremos reter. Mas quando nós temos tudo de Deus, nós somos plenos, preenchidos e só queremos dar. Então, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito nessa noite. Seja cheio de Deus para ser generoso. Você precisa receber tudo. Tudo. Alguém que quer tudo? Porque enquanto não quisermos tudo, nós estamos sendo mesquinhos, arrogantes, que ficam olhando para o próprio umbigo. Você vai precisar de tudo para fazer a obra de Deus. Sendo assim, queridos, como o apóstolo Paulo disse, fez, façamos também. Está escrito: crie, por
isso, fale. Com esse mesmo Espírito, nós também somos chamados hoje. Esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos. E por isso falamos. Aleluia. E por isso falamos. Falamos que esse lugar era pequeno para nós. Por isso eu falei um dia, Júnior, você é um evangelista. Por isso eu falei um dia, Márcio, você pode ocupar uma posição no governo da nossa cidade. Por isso um dia eu falei, você é um pastor. Por isso um dia eu falei, você pode ser um dirigente. Por isso um dia eu tenho falado coisas sobre vocês, sobre a vida de vocês, porque eu creio. Aleluia. E a nossa vida não é porque vemos, é porque cremos. Não é porque está feito em nós, é porque está feito em Deus, está feito no mundo espiritual. É por isso, Mauro, que eu vivo dizendo, eu creio, é por isso que eu falo. Então eu vejo a dimensão a qual Deus quer nos levar, eu sei onde Deus quer nos levar, por isso eu falo. Então comece a falar, comece a profetizar, porque nada poderá ser diferente daquilo que nós temos profetizado. Isso é forte. Nada poderá ser diferente do que aquilo que temos profetizado. Você vai comer do fruto que a sua boca está falando. Você vai comer do fruto do seu coração, que a boca fala do que está cheio do coração. Pessoas se aproximarão desta comunidade que ouvirão grandes coisas. Glória a Deus. Ouvirão grandes coisas. Escutem. Escutem. A profecia não apenas libera uma palavra de bênção ou de promessa. A profecia também libera juízo. E escute o que eu vou falar para você agora. Muitos se aproximarão deste lugar pelo temor que será causado. Porque pessoas que estão aqui brincando com Deus e com o Evangelho, assim como Ananias e Safira brincaram, receberão sua devida recompensa. E este também será um ato profético que vai fazer com que pessoas sejam atraídas à santidade de Deus. Escutem, pessoas que estão brincando com o Evangelho. Escutem, pessoas que estão brincando com o Evangelho, neste lugar, terão a sua justa recompensa. E isso causará temor entre as nossas famílias e a nossa cidade. E muitos se aproximarão atraídos pelo temor. Grandes milagres, grandes curas, grandes provisões, mas também grande juízo. Escutem o que o Espírito diz à igreja. Se posicionem, é tempo de santidade. Enquanto a vida e a esperança se converta, enquanto a vida e a esperança se converta e pare de brincar com aquilo que você já conhece. Pare de brincar com a profecia que você já recebeu. Não menospreze a profecia. Muitos pensam que é apenas extinguir a profecia, é deixar ela, não deixar ela acontecer. Mas muitos estão menosprezando a profecia por tê-la recebido e não estar aceitando, colocando em prática. E haverá grande juízo, e muitos se aproximarão por isso também, porque o temor diante de Deus também aproxima pessoas, não é apenas a unção. Me ajuda aí, profetiza na minha cerimônia, eu vigia. Diga-me, se posicione. Vamos ficar em pé.